Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar de forma bem simples e rápida como criar essa tela de carregamento aqui, utilizando apenas HTML, CSS e um pouco de React também. Então, vamos lá. Então galera, como vocês viram no vídeo que eu coloquei aqui, a gente vai desenvolver uma tela de login bem interessante que pode ser feita utilizando o React com o Tailwind, que é o que a gente vai fazer aqui, junto com o CSS, mas também pode ser feito utilizando HTML e o CSS de forma pura, de forma raiz, e ele pode ser feito inclusive sem bibliotecas. Esse tela de login específica ela não precisa de nenhuma biblioteca externa para funcionar. Eu só vou utilizar o Tailwind aqui para dar uma incrementada no projeto e o React porque eu gosto, é um pouquinho mais produtivo para mim, mas pode ser feito com HTML e CSS também. Mas antes de a gente falar sobre desenvolver esse projeto, eu quero comentar com vocês só sobre os três tipos de login, que são os que eu, de loading, que são os que eu mais vejo nos projetos, nos sites. E o primeiro deles é o Spin, que eu vou colocar aqui na tela um exemplo que é muito visto atualmente. Inclusive é o problema dele, que é aquele loadzinho que fica girando. E ele tem um problema hoje em dia que ele já é muito utilizado. Ele não fornece mais uma boa experiência para os usuários que entram em UX e UI. E ele não é mais considerado uma forma interessante de loading. Ele não oferece mais uma boa experiência. Então, o que é utilizado hoje, que é a primeira opção, a opção que todo mundo está utilizando, a maioria das aplicações, a maioria dos projetos, inclusive eu vou deixar um vídeo aqui, é o Skeleton. Para quem não conhece o Skeleton, ele é aquele loadzinho que aparece meio como se fosse um texto carregando, a imagem carregando. Então, qual é o objetivo do Skeleton? Fornecer uma experiência mais real para o usuário do que está sendo carregado. Então, o programador adiciona aquelas linhas, quando ele carrega, ele mostra exatamente aquele formato. Então, ele traz uma experiência melhor para o usuário. E o formato que está mais intermediário dessas duas abordagens é a Splash Screen. Não sei se vocês já viram, principalmente esse aplicativo de celular, vou até abrir aqui para mostrar para vocês. O Instagram, a Amazon, eles normalmente utilizam esse tipo de coisa aqui, a Splash Screen. E aí se eu vim aqui, por exemplo, a Amazon, ele tem a Splash Screen também. Isso acontece, é usado muito em aplicativos, mas eu vi recentemente, tenho visto recentemente, não só recentemente, né, um tempo atrás, muitas aplicações utilizando esse formato, principalmente para portfólio, sites de demonstração de projetos, que você mostra a tela ali, uma animaçãozinha de carregamento, assim, o ícone da empresa sendo desenhado assim na tela, que chama a atenção do usuário, né? Não é interessante para todos os casos, porque pode acabar e ficando enjoativo, né? Mas ele tem essa experiência. Quando para de carregar, o conteúdo já está carregado na tela para o usuário, então ele só apaga quando o conteúdo já está carregado. E acredito que é uma experiência legal, né? Traz uma experiência do usuário melhor, mais personalizada comparado ao Spin, mas não chega ao nível ainda do Skeleton, né? Que já mostra a tela sendo carregada lá em tempo real. Então, o Skeleton é o top, a melhor opção de carregamento, mas também tem esse Splash Screen, que é o que a gente vai desenvolver agora, e o Spin, que já vem em muitas bibliotecas prontas, só que ele é aquela coisa meio repetitiva. Então vamos lá, vamos começar a desenvolver aqui. O que eu fiz basicamente foi personalizar aqui o meu HTML, colocando o nome do projeto, que vai ser um ticket simulator. Basicamente vai ter o nosso splash screen, vai ser um ticket, e vai ficar pulsando, vai ficar fazendo animação, né, pulando assim. E eu também apaguei a parte do app.css que fica aqui. Instalei algumas bibliotecas, né, poucas, só para ficar melhor personalizado, que é o Lucid React. Para quem não conhece o Lucid, ele é uma biblioteca de ícones, bem legal, bem completa. Antes eu utilizava o Fedora, mas essa biblioteca aqui ela tem muito mais possibilidades, eu gosto bastante. Então tenho utilizado nos meus projetos, recomendo inclusive. E eu instalei essa biblioteca deles para a gente conseguir colocar o nosso íconezinho de ticket. E junto com isso eu instalei o Tailwind CSS. Eu acredito que seja apenas isso. Utilizando o React, que eu acho mais confortável para os exemplos que a gente vai utilizar, porque o exemplo que eu vou mostrar agora, esse primeiro, ele vai ser um carregamento que vai ser estático, né? Você vai reiniciar a página e ele vai carregar a tela de loading com um tempo definido. O segundo exemplo que eu vou mostrar é uma ativação desse tempo manualmente. Então eu vou mostrar essas duas possibilidades. Então vamos começar aqui. Eu tenho meu app zerado e o index eu apenas importei aqui as coisas, né? Eu importei aqui no index HTML
uma fonte personalizada. E aqui eu importei as importações do theme e ao mesmo tempo eu resetei aqui a margem Imperi e defini essa fonte que eu importei, que é a Lato. E no body aqui eu coloquei essa cor que eu achei mais legalzinha para o projeto. Beleza? Então aqui o que a gente vai fazer para começar? A gente vai definir um ID para nossa div. Inclusive esse ID tem que ser algo único na sua aplicação, tá? Não pode se repetir, você pode colocar outro nome. Mas esse ID vai ser utilizado na nossa div, que vai ocupar aqui essa tela. O que vai acontecer? Aqui tem essa tela e a gente vai definir com que esse nosso splash screen ele ocupe 100% da tela, né, tanto de altura como de largura, e que ele fique sobreposto a todos os elementos da tela e fixado, para que caso tenha um scroll, né, ele não consiga, ele não saia da tela quando acontecer o scroll. E vou colocar também um display flex para que ele fique centralizado. Então vão ser essas configurações que a gente vai fazer. Então primeiro, eu vou até que eu erro muito escrito do width, a gente vai definir um width, uma largura de tela que ela ocupe 100% da tela. Só que a gente poderia utilizar a porcentagem? Poderia. Só que a porcentagem ela se torna relativa à caixa que está acompanhando ela. Então se a gente tivesse aqui, né, uma div que ocupa 50%, o 100% dessa div que estaria dentro, que seria o loading, seria 100% dessa caixa, que ocupa 50%. Então, tecnicamente, ele ocuparia 50% da tela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar 100 PW, que vai permitir, né, vai garantir para a gente que ele vai ocupar 100% da tela, relativo à tela, não relativo à caixa que ele está dentro, basicamente. E o height, a mesma coisa, que vai ser 100 VW, que é Viewport Width e Viewport Height, que vai ser ocupar a tela inteira aqui, né, relativo ao tamanho da tela realmente. Então, beleza, aqui o que a gente vai fazer é colocar um position fixed, que é para garantir que ele vai ficar, né, fixado na tela, não vai sair quando acontecer um scroll. E ao mesmo tempo a gente vai colocar também aqui um background color, que é para garantir que a cor de fundo desse nosso press screen ela seja a mesma do que vai carregar o conteúdo. Eu prefiro, mas você pode colocar outra cor. Inclusive você pode colocar também uma transparência. Então, você pode colocar que ele tenha, trocando para RGBA, né, aqui, RGBA. Colocando aqui o hexadecimal, eu não sei qual é o hexadecimal dessa cor, acho que não vai nem aparecer aqui. Pronto, aí você coloca 0, acho que é 0.4, por exemplo, ele já vai colocar um grau de transparência. Então você pode querer que o conteúdo que esteja aparecendo ali, ele seja mostrado na tela, mas ao mesmo tempo ele mostra splash screen. Depende do que você achar melhor. Eu prefiro, nessa aplicação aqui, colocar realmente a cor de fundo que vai ficar atrás se mostrar o conteúdo. E aqui eu vou colocar, para a gente finalizar, um display flex com o align items center e um justify content center. Então a gente já centralizou aqui o que quer que esteja no conteúdo do nosso loading aqui no centro da tela. E para finalizar, realmente a gente vai configurar aquela questão que eu falei dele estar sobreposto aos elementos na tela. O que pode acontecer? A gente pode ter um modal, pode ter algum elemento que fique acima de uma camada, exemplo, uma camada 10, que a gente pode separar por número de camadas, normalmente de 5 em 5. E caso o nosso splash screen esteja abaixo desses elementos, nessa diferença de camadas, ele pode ficar com, um exemplo, um texto aparecendo em cima do splash screen, o que não é legal. Então a gente vai definir aqui um valor bem alto, só para garantir que nenhum elemento esteja na frente do nosso splash screen. Então, com isso definido, pronto, finalizamos a nossa div de loading. Então a gente vem aqui para a nossa aplicação, eu vou definir aqui uma div de loading, passar os estilos para cá, e eu vou agora colocar o nosso ticket, que vai ser o nosso ícone da splash screen. Então, ticket, e aqui eu vou personalizar ele com o class name, text blue 600. E aqui fora, que eu prefiro no caso dessa biblioteca, definir o size aqui de 40, por exemplo. Então já está aqui, ó, que legal, nosso splash screen. E se eu colocar, por exemplo, para a gente garantir que ele realmente está diferente do nosso body, aqui ó, ele não está aparecendo a cor branca. A gente colocar aquele RGBA que eu falei, RGBA
222, 222, 222. Ah, 222. 222, 222, 222. Vou colocar aqui um 0.4, por exemplo, 0.5. Aí a gente já vê que o branco está aparecendo ali no fundo, porque ele está com um grau de transparência. Então o nosso splash screen já está aparecendo na tela aqui, nos estilos. Então eu vou voltar para cá, pronto, ok. Só que eu acho que ainda pode dar uma melhorada nesse splash screen aqui. Com o quê? Um lado bom do Tailwind é que ele tem um recurso bem legal de animações. Eu vou mostrar aqui para vocês. Que tem o Animation. Esse Animation eles disponibilizam para a gente alguns tipos de animações. Libera um Spin, que é esse aqui, ó, que eu falei no início. Libera esse Ping, que é como se fosse um fade. O Pulse, que é o efeito de Skeleton, que eu falei, tá vendo, que é esse carregamento. E o Bounce, que é esse pulando dessa forma aqui. Então, o que a gente vai fazer para ficar legal aqui na nossa aplicação? Deixa eu voltar aqui. Eu acho bem massa a gente colocar no caso do efeito de carregamento o efeito de bounce. O que acontece? Ele fica pulando o ticket aqui na tela. Eu acho bem legalzinho, um efeito bem bonito que deixa menos estático na tela. Então eu acho legal, o efeito legal. Você pode colocar aqui, por exemplo, o pulse. Ele vai ficar dando como se fosse um fade. E qual foi o outro que a gente viu aqui? O ping, que também é um outro efeito. Só que é um efeito bem estranho aqui, porque ele é usado para uma aplicação um pouco mais específica, né? Que é seria um adib que teria esse pulsezinho para mostrar a notificação. Então, beleza, a gente já fez aqui o nosso Splash Screen. O que a gente não fez ainda, ativar ela, né? Fazer ela apagar depois de um certo tempo. Então, para fazer aqui, eu vou colocar uma animation. Vou chamar de loader. Vai durar uns 2 segundos e vai ter aqui o buff, que vai ser meio que para ele suavizar no início e no fim, né? No CSS. Acredito que seja isso, mas tempo que eu não mexo muito com animações. Então eu vou criar aqui o meu @keyframe loader. O link aqui do meu CSS está funcionando não. Mas beleza, eu vou criar aqui o meu keyframe loader. Nesse keyframe loader eu vou colocar aqui um 0%. 0%. Eu quero que ele tenha visibility. Isso, visibility. Acho que visibility é visible. Eu quero que ele seja visível na tela para garantir que ele vai estar na tela quando começar a animação. E depois, né, que redefinir. E eu vou querer que ele tenha uma opacidade, opacity, que é algo que a gente vai mexer realmente, de 1. E aí, quando ele ficar em 50%, eu vou querer que ele mantenha isso, porque eu quero que a animação ela dure um pouco mais de tempo. Você pode colocar na porcentagem que você quiser, né? Pode colocar aqui 50%, ele vai direto. Se eu quero que ele mantenha até 50%. Então, até 1 segundo eu quero que ele mantenha na tela e depois ele vá suavizando até chegar no 0 e sair da tela. Então, eu vou colocar aqui no 100% o Visibility Rider, que é escondido, ele vai sair da tela. Tem que colocar a opacidade de 0. Ele ainda vai estar o elemento lá, e com Visibility Riding ele vai desaparecer, né? Não vai estar visível mais na DOM, né? No caso, não vai ser clicável. E a opacidade de 0. Então o que vai acontecer aqui vou iniciar aqui. Deixa eu ver se está certo. Animation, Loader. Animation, Loader. Eu tinha olhado aqui, eu tinha colocado o keyframe, era keyframes. Então, pronto, resolvido, que o link aqui do CSS está ajudando muito não. E aqui eu não preciso colocar, o Visibility Visible, então fica aqui só a opacidade mesmo, e ao recarregar aqui agora, ele já está saindo na tela após 2 segundos. Então, basicamente, nosso Splash Screen já está feita, eu vou só colocar aqui alguns textinho que eu tinha preparado só para ficar na tela aqui para ver que está carregando. Então eu tenho esse aqui com o efeito de pulse, né, que eu tinha mostrado anteriormente, e eu tenho aqui o texto Welcome to Tickets App. Então se eu recarregar aqui, vai ter o carregamento do nosso Splash Screen e depois a nossa tela aqui realmente mostrando, né? Então beleza pessoal, a gente já fez aqui
que não precisaria de bibliotecas externas, a gente fez aqui só para deixar o negócio realmente bonito. A gente já tem aqui nosso splash screen. O que a gente pode fazer, que eu acho que é interessante para aplicações maiores, é uma forma de manualmente alterar o estado desse splash screen. O que eu estou querendo dizer com isso? Manualmente, a gente clicar em um botão ou após validar um estado, por exemplo, na nossa aplicação, ele remover essa tela. Então, essa tela só sumir quando alguma coisa carregar ou alguma coisa acontecer no nosso código. E é nesse ponto que é interessante utilizar o React, porque a gente consegue ter essa validação. Então, vamos lá. Aqui eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de manual.tsx. E no meu main, aqui eu vou só copiar esse conteúdo, manual.tsx, copiei, pronto. E aqui no meu main.tsx eu vou importar esse manual.tsx. Aqui ele está renderizando o app, eu vou só mudar o nome aqui para manual, como é um export default, não vai mudar muita coisa, eu mudei aqui manual, vou copiar, colar aqui, e aqui eu posso colocar também, né, manual. Então pronto, aqui já é o nosso arquivo manual. Então se eu colocar aqui como eu colocar aqui escrito manual, ele vai aparecer aqui, então ele está mexendo nessa tela. Então é o seguinte, vamos aqui no nosso index.css e fazer algumas alterações. A primeira é que para que a gente consiga fazer essa função de alterar, a gente vai precisar criar uma forma de startar esse splash screen e de encerrar esse splash screen. Então o que a gente vai fazer? Essa animação ela não vai acontecer mais automaticamente. O que a gente vai fazer? A gente vai manter isso aqui, remover esse animation aqui, inclusive vou comentar ele para a gente pegar depois. Eu vou criar uma classe que pode ser também um ID, start loading. Esse start loading aqui a gente vai colocar o visibility para dizer, ó, a tela está visível, e vou passar dele de 1, né, no start loading. E também vamos dizer que a animation dele vai ser none. Então ele não vai ter uma animação correndo. Por quê? Porque essa animação que a gente vai rodar vai ser uma animação para desaparecer, não para aparecer. Então o ideal é que quando ele deu o start, ele deixe visível, coloque a opacidade dele como 1, mas não coloque uma animação ainda, porque a animação vai ser o que vai fazer a gente conseguir tirar da tela. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o ponto stop loading, que vai definir aqui um animation, vai ser basicamente esse código daqui, nessa estilização daqui, animation loader, e a gente vai colocar aqui, por exemplo, de 1 segundo. Então ele vai fazer o carregamento e essa parte de sumir da tela vai demorar 1 segundo para acontecer. Então ele vai rodar isso aqui e vai fazer com que ele suma da tela. E se a gente não tivesse colocado esse animation none, o que poderia acontecer é a animação continuar rodando, né? É uma possibilidade. Então aqui a gente garante que não vai ter animação rodando quando ele startar a tela. Então o que a gente vai fazer aqui? Basicamente a gente vai manipular, a animação está correndo aqui, não sei nem porquê. A gente vai manipular essas duas classes daqui, removendo ou adicionando de acordo com a necessidade. Então o que vai acontecer? Aqui a gente vai ter o ID loading e vai ter, a exemplo, um class name aqui com o start loading, por exemplo. Seja isso. Start loading. Deixa eu ver. Ah, aqui não tá no manual? Tá no manual. Start loading, start loading. E meu loader aqui, que não tá acontecendo nada nenhum. Bom, o que vai acontecer aqui, basicamente, que no stop loading, colocando aqui o stop loading, ele vai fazer o processo de parar a animação. E no start loading, ele vai iniciar a animação. Está acontecendo porque ele colocou o pulse aqui. Então aqui você vai ver que ele colocou visível, ele colocou o efeito para a gente, mas não tem uma animação de desaparecer. Ele vai ficar aqui infinitamente se a gente não colocar a nossa class name de stop loading. Ele demora 1 segundo para acontecer. Então qual vai ser o nosso próximo passo aqui para isso acontecer, né? Para isso aqui funcionar? A gente vai criar aqui uma parte chamada utils, utils, e nessa pasta utils, vou até pegar aqui rapidinho. Nessa pasta utils a gente vai criar um arquivo chamado
tirei loading.ps, loading.ps, ou loader, pode ser loader também, loader. E nesse loader aqui a gente vai manipular os elementos do HTML nessa nossa div, para quando ele chamar uma função chamada startLoading, ele fazer esse processo de remover, caso tenha uma classe stop, para adicionar start, e caso ele mande remover, ele remova a classe start e adicione a classe stop. É que vai fazer esse processo todo acontecer. Então aqui a gente pode colocar um export function chamada stop animation, né, para começar a tirar, não pode ser a start também. E aqui a gente vai fazer o que? Const loader vai ser igual a document.get element by id, porque a gente colocou id lá, né, que chama loading. Então, loading. Aqui a gente pegou esse elemento, então a gente meio que foi aqui, entrou, veio no div id loading e selecionou ele. E aqui a gente tem acesso às propriedades que ele tem. Então, vamos fazer aqui a primeira verificação. Se o nosso loader class list incluir, né, class list contiver, né, tiver uma classe chamada start animation, provavelmente ele tem, a gente vai pegar aqui, que vai loader.classList.remove, vamos remover, aqui a gente está verificando se contém, e se ele tiver essa propriedade aqui dentro desse elemento, aqui, né, no caso teria uma classe, a gente vai remover. Então o que a gente vai fazer é dar um remove start animation. Start animation. A gente vai remover essa propriedade. E ao mesmo tempo, a gente vai aqui loader.classList.add. Vamos adicionar a stop animation. Stop animation. E essa mesma lógica vai ser para o nosso start animation. Vamos aqui, start animation, loading. Se ele tiver aqui um stop, a gente vai remover o stop e adiciona o start. Então, com esse código aqui, a gente consegue manipular os elementos para remover ou adicionar o stop e o start animation. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai, dentro do manual, fazer algumas modificações. O primeiro vai ser um use effect, para quando ele entrar nessa tela, ele dá um start animation. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um start animation. Eu botei ele lá e dei um start. Eu te garanto que ele vai começar aqui. Isso aqui para a gente testar sem ter que adicionar uma biblioteca externa, um Axos da vida, para simular, para realmente fazer, né, uma requisição HTTP, para demorar aqui, a gente pode fazer uma simulação dela. Ou seja, colocar um timeout para demorar um pouquinho, né, nesse processo, simulando uma requisição, uma chamada a alguma API. Então, eu vou criar aqui, né, primeiro, vamos criar aqui uma função set timeout. Eu acho que essa função, não, vou colocar aqui start with timeout. Começar com timeout. Aqui vai dar um start animation, né? Isso aqui vai ser o nosso start. E aqui a gente já pode, dentro do próprio use effect, né, colocar aqui o timeout id, que é para pegar, né, identificando o timeout para a gente remover, para a gente ter aquele execute, depois apaga. Execute, depois remove, para não ficar esse timeout acontecendo o tempo todo. Então vou colocar aqui um set timeout. Set timeout. Aí a gente vai colocar aqui o nosso stop animation, que vai ser a função que a gente vai executar, para durar aqui uns 3 segundos. E aqui depois acho que a gente coloca um clear timeout. Return, né? Return. Clear timeout. Passando o nosso timeout id. Então aqui a gente já garante que ele vai executar depois de 3 segundos, vai remover e vai acabar com esse timeout, para ele não ficar executando a cada 3 segundos o tempo inteiro. Então a gente já tem aqui nosso start with timeout. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, rodar essa execução aqui para a gente, automaticamente vamos simular que existe uma requisição. Então deixa eu salvar aqui, ele vai ficar 3 segundos, pronto. E já colocou aqui o stop animation, né?
animation, coloquei aqui, é stop loading. Foi um erro, né? Stop loading. 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 Agora vai funcionar certinho. Vamos lá. Agora vamos dar 3 segundos. Pronto, stop loading. E nossa splash screen parou de carregar manualmente, porque a gente mandou ela parar. Se a gente colocar mais tempo aqui ou menos tempo, simulando, né? Aqui poderia ser, por exemplo, a sua aplicação buscando alguma informação na API, em alguma API, ele iria, né, fazer essa requisição e só mostraria o conteúdo na tela depois. Depois a gente pode melhorar isso aqui, se você quiser. Eu vou até disponibilizar o código no GitHub, porque já está estando bastante tempo nesse vídeo, dá para ser um vídeo rapidinho. Vamos colocar aqui, pode colocar também o estado de ativo ou inativo, que com o botão você start essa splash screen também. Colocar um botão, acho que vai fazer aqui, vai ficar feito. Botão start splash. E a gente pode dar aqui um clique de o meu start with timeout. E quando eu clicar com o botão, ele vira 3 segundos. E aí pronto, tem o meu botão em algum lugar aqui, né? Pronto, cliquei e ele startou também a nossa splash screen. Então pessoal, esse é o vídeo. E a gente fez aqui uma manipulação desse splash screen, criando esse splash screen de forma estática. É ótimo para o portfólio, para alguma outra aplicação e também de forma manual, caso você queira na sua aplicação colocar para quando carregar alguma coisa, manter esse splash screen na tela. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o código no GitHub de como fazer essa aplicação. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e comentar aqui o que você achou do vídeo. Beleza? Até a próxima.